Olá, gente, bom dia, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Eu tô aqui para fazer a leitura da energia desses dias 16 e 17 de maio de 2026, nesse final de semana, sábado e domingo. Vamos ver qual é a energia pro dia de hoje. Lembrando que o atendimento no final de semana ele é mais restrito, mas se você precisar de atendimento mesmo assim, entre em contato. Se eu conseguir atender esse final de semana, a gente conversa, tá? E no que eu puder ajudar também, eu tô à disposição. Lembrando que é uma leitura coletiva, pode ser que faça sentido para você, pode ser que não faça. Se não fizer, tudo bem também, não tem problema, tá tudo certo, tá? Pega o que foi melhor, o que lhe serviu melhor, tá? Então, vamos ver qual que é a mensagem para esse dia de hoje e pro dia de amanhã também. Vamos lá. Nesse dia 16 de maio, a gente tem aí a carta da morte, a carta do cavaleiro, do carro, perdão, e a carta da torre. Morte, carro e torre. O que isso significa? O que isso traz de mensagem para esse dia 16? Tem um ciclo novo aí que está fadado a acabar, tá? Perdão, tem um ciclo que está fadado a acabar. Morte com torre mostra o fechamento, o término. O carro, no meio, mostra você tentando salvar um ciclo, tentando deixar um ciclo não acabar. Mas a torre e a morte traz o fechamento de um ciclo. Esse fechamento pode ser um pouco doloroso, mas pode também abrir portas para coisas melhores na sua vida. Então, nem todo final é um final, nem toda morte é uma morte, né, de fato. Então, aqui mostra você tentando se mover, tentando consertar as coisas antes que acabe. Mas talvez não seja mais um movimento que depende de você, né? E se não depende de você, não há nada que você possa fazer. A torre, ela vem, né, após a morte o carro, ela vem, ela leva aquilo que precisa ser levado embora para outras coisas começarem a florescer no seu caminho. Então, assim, é um dia para você tentar minimizar os danos do que pode ou não acontecer, tá bom? O que isso significa? Eu vou me movimentar, eu vou fazer minha parte. Se eu já não fiz a minha parte, eu vou fazer a minha parte. Eu vou tentar me precaver de tudo quanto é jeito, né? E vou tentar cuidar disso até o fim, né? Tá acabando, tá chegando no final, então eu vou tentar não deixar isso se quebrar, né? E se quebrar, eu vou tentar minimizar os danos, né? É muito engraçado, vocês já viram uma cena de um prédio sendo implodido, né? Os caras fazem de um jeito tão perfeito que o prédio cai, a estrutura cai e não afeta quem tá do lado. Então me dá mais ou menos essa sensação, principalmente por conta da carta da torre, que traz um prédio, né? Traz uma torre, né? E é algo que acaba. Então, é uma energia para términos nesse sábado, 16/5. Isso pode se aplicar aonde melhor encaixar na sua vida, seja financeiro, seja amoroso, relacionamento amoroso, seja trabalho, tá? No baralho cigano a gente tem anel, a gente tem lírios e a gente tem a carta da carta. Aqui, o lírios com anel e carta me dá muito uma sensação de renovação de votos. Não necessariamente isso aqui esteja significando que vai acabar o teu relacionamento, pelo contrário. Pode ser um namoro que vai virar um noivado, pode ser um noivado que vai virar um casamento, tá? Pode ser duas pessoas solteiras que estão se encontrando em meio ao caos, em meio à bagunça, tá? Então, anel, lírios e carta traz uma renovação de votos, traz uma suavidade dentro de um relacionamento e dentro da comunicação dentro de um relacionamento. Às vezes, o segredo para fazer uma manutenção de um relacionamento é a comunicação. Na maioria das vezes é a comunicação que traz uma melhoria para um determinado tipo de relacionamento, seja amoroso, seja de trabalho, seja de negócio, seja de parcerias. Por isso que há a necessidade da gente sempre ser transparente com as pessoas, né? Sempre jogar limpo, jogar aberto, sabe? E se a pessoa tomar uma decisão que não foi aquilo que você esperava, que te machucou de uma certa forma, é um problema da pessoa, não é um problema seu, entendeu? Então, essa energia do dia 16 vem uma energia aí de recomeços, de términos, de restauração. Então é bom você ficar ligado aonde que isso se aplica na sua vida, tá? No dia 17 a gente tem a carta da lua, a gente tem a carta da sacerdotisa e a carta da força. Três mulheres que trazem a necessidade de olhar para dentro e olhar para si mesmo, para os seus pensamentos, de olhar para os seus sentimentos, tá? De olhar para tua espiritualidade. Talvez a tua espiritualidade esteja te chamando, ó, e você tá fingindo que não tá vendo. Então dá uma olhada dentro do seu inconsciente, dentro do seu emocional, né? Vê se ele tá bem equilibrado, vê se ele tá bem ajustado, né? Dá uma olhada na tua espiritualidade. Quanto tempo você não acende uma vela? Você não vai numa igreja, num terreiro? Então, dá uma olhada na tua espiritualidade nesse domingo, dia 17, tá? Você olhando para dentro, né? Tem movimentações externas que vão se desdobrar, tá bom? Aí a gente tem no baralho cigano a carta dos peixes, a carta da cobra e a carta do urso. Aqui me dá muito uma sensação de que tem uma fase nova para se iniciar, porém você está tentando controlar as coisas que vão acontecer. Esse urso é como se você estivesse tentando ter 100% de controle sobre o que vai acontecer. E a gente não controla nada, na verdade. A gente não controla nem os nossos próprios pensamentos, né? Sei lá, você pega 24 horas de um dia, os pensamentos que você teve controle é 10% do dia, 20% do dia. O resto foram pensamentos aleatórios que foram surgindo, tá? Então, me dá muito uma sensação de que tem uma fase nova para começar, até por conta das cartas anteriores, mas você tá querendo segurar, você tá querendo que seja do seu jeito. E às vezes não é do seu jeito. É do jeito do universo, é do jeito da espiritualidade, e a gente tem que saber lidar com aquilo que tá vindo, né? Peixes ainda também mostra uma profundidade emocional machucada por conta da cobra. E por conta desse controle do urso, talvez você esteja se machucando e não esteja percebendo. Então é necessário olhar para isso também, né? Para ver se eu não tô me auto-sabotando, sabe? Mas, em resumo, também fala de uma energia nesse final de semana, né, os dois dias juntos, 16 e 17, da necessidade de você não controlar as coisas e da necessidade de você aprender a lidar com o que vai acontecer. Porque às vezes não depende mais de você, às vezes está na mão já de outra pessoa, né? Então, é mais ou menos essa a mensagem principal desse final de semana. Vamos ver os arcanos menores do tarô. O Cavaleiro de Ouros, o Rei de Espadas, positivo, e o Oito de Paus.
Cavaleiro de Ouros, Rei de Espada e Oito de Paus traz um desenvolvimento e uma velocidade em ganhos materiais e financeiros. Tá? Então, essas cartas do dia 16 e 17 pode estar falando sobre a necessidade de você deixar as coisas fluírem, de você não tentar controlar os contratos e as parcerias que você tem. Né? Mostram o Rei de Espadas pleno do teu controle racional e como ele planeja que esse crescimento financeiro e material venha. Né? Então, talvez você esteja focado na tua carreira, no teu trabalho, no teu negócio, e me dá a sensação de que você tem que deixar o barco fluir e você tem que ir junto com o barco. Não tentar controlar o curso do rio. Tá? É literalmente isso. Fazendo essa movimentação, você vai ter um desdobramento financeiro e material positivo. Tá? E para fechar a leitura de hoje, vamos ver também um conselho com a Sibila Italiana. Vamos ver o que a Sibila Italiana traz de conselho para a gente poder fazer o fechamento da mesa. Mas tá uma energia muito positiva, tá, gente? A mulher casada, o doente e a fidelidade. Como conselho, mulher casada, doente e fidelidade. O que isso aqui pede? Que você esteja nesse final de semana próximo de pessoas que cuidam de você, porque te amam, porque são fiéis a você, tá? Me mostra você aí passando por alguns problemas de questionamento, né, alguma doença, então é necessário que você tenha alguém que cuide de você, principalmente uma mãe, uma irmã mais velha, uma tia, uma avó, tá? Esteja próximo de pessoas que te amam e cuidam de você. Esse é o conselho da Sibila Italiana pro dia de hoje. Em resumo, a energia está bem positiva. Deixa as coisas acontecer. Se você já fez a sua parte, deixa as coisas acontecerem. E não tenta controlar o que vai acontecer, tá? Mas esteja preparado. Essa foi a leitura desses dias 16 e 17 à tua disposição. Fiquem bem, um abraço a vocês todos. Tchau, tchau.